Para entendermos quais são os fármacos utilizados para analgesia e sedação nos ambientes hospitalares, precisamos entender primeiro qual é a importância do controle da dor e da sedação nesses ambientes. Entendemos que a dor pode atrapalhar a vida cotidiana de qualquer indivíduo, seja por conta do desconforto que ela nos traz, quanto a angústia de não passar a dor durante nossas atividades. A mesma coisa acontece com esses pacientes. Geralmente suas dores são crônicas e elas podem desencadear depressão e ansiedade, a depender de quanto tempo esse paciente já apresenta essas dores. E a depender da quantidade de tempo que ele já está hospitalizado, pode desencadear sedentarismo. Por conta desse desconforto, ele não querer realizar nenhum procedimento ou não realizar nenhuma fisioterapia. Então, a analgesia, ela vem justamente para diminuir a dor e para aumentar a qualidade de vida desses indivíduos. Então, ela vem para um bem maior, justamente para aumentar suas qualidades de vida e ajudar a realizar procedimentos, fisioterapia e exames ou qualquer procedimento necessário. A necessidade da sedação, ela vem justamente para auxiliar a equipe médica, mas também auxiliar o paciente não sentir nenhum desconforto em nenhum procedimento. Diversos procedimentos realizados na unidade de terapia intensiva são muito invasivos e podem causar estresse e desconforto para os pacientes. Entendemos também que a sedação ela precisa ser dosada da forma correta. Estudos apontaram que a sedação mínima é necessária para poder realizar todos esses procedimentos. A sedação profunda, ela pode causar delírio e muitas vezes mortalidade a depender da dosagem realizada. Então, a sedação, ela vem justamente para diminuir a ansiedade, também trazer alívio e modular a atividade cerebral desses pacientes, visando sempre o conforto dele para realizar esses procedimentos. Os analgésicos são drogas utilizadas para aliviar ou diminuir as dores. Elas vão provocar uma ausência ou amortecimento da dor, sem que o indivíduo perca a consciência dele. Existe tanto a droga que ela vai agir na região periférica quanto na central. Muitas vezes a gente pode encontrar eles nas farmácias, que são geralmente medicamentos que não precisam de receita para poder ser comprado. A sua fisiologia ela é dada quando há um estímulo da dor, e ela é percebida pelos nociceptores. E por conta dessas vias nervosas, ela é transmitida até o cérebro, podendo ser modulada pelos sistemas endógenos, e elas vão ser envolvidas pelas estruturas como a substância cinzenta e os neurotransmissores. Elas irão atuar nos receptores opioides e vão reduzir a liberação das substâncias excitatórias, diminuindo a passagem dessa dor. Os anestésicos são drogas utilizadas para que o paciente não reaja à dor durante a realização de um procedimento. Ela pode ser tanto local, quanto regional, quanto geral, a depender do procedimento que ele vai realizar. Na fisiologia, os anestésicos, eles irão inibir a atividade neural em determinadas regiões, podendo ser no sistema nervoso central, durante a anestesia geral, onde vai ocorrer uma inibição das áreas responsáveis pela consciência, pela percepção sensorial e pela memória, através dos canais iônicos. E na região periférica, onde ocorrem as anestesias locais, o fármaco será utilizado para bloquear os canais de sódio dos neurônios sensitivos periféricos, inibindo o impulso nervoso. Então, cada procedimento ele vai ter uma reação diferente fisiológica a depender da sua necessidade. Na sedação, são utilizados medicamentos para a realização de procedimentos, com o propósito do indivíduo se sentir o mais relaxado possível. Existem 3 níveis, a mínima, onde o indivíduo ele vai se sentir relaxado, mais desperto, ele vai ser capaz de falar, não vai ter uma memória assim muito clara sobre o procedimento e ela não vai afetar a respiração. A sua dosagem sempre vai ser mínima. A moderada, ele acrescenta um pouco mais de sedativo, e o indivíduo ele vai se sentir bem mais relaxado do que na dosagem mínima. Ele vai ainda ficar um pouco sonolento, ele vai ser capaz de seguir algumas instruções, bem simples, nada muito exagerado, e ele talvez se lembre do procedimento, pode se lembrar de algumas partes ou não. E também não afeta a respiração. Já a profunda é uma dose alta, e ele vai dormir durante todo o procedimento. E é pouco provável que ele se comunique ou tenha qualquer lembrança do procedimento, e ela pode atrapalhar um pouco a respiração. Falando sobre sua fisiologia, na sedação ocorre uma hiperativação do neurotransmissor inibitório que é o GABA. Ela vai polarizar os neurônios e reduzir sua ativação. Além disso, será modulado os neurotransmissores glutamato, serotonina e noradrenalina, que irão preservar as funções vitais. Então, o paciente ainda vai ter suas funções vitais preservadas e funcionando, logicamente, enquanto o seu metabolismo funcional e a atividade cortical diminuem. Sobre o tratamento farmacológico. Tem uma escada analgésica da OMS que foi fundada em 1986, para considerar a intensidade da dor, o tipo de dor, os riscos e os benefícios. Bom, o tratamento farmacológico, para isso tem uma escadinha. Vou começar pelo dor leve, que se utiliza não opioides, mas anti-inflamatórios não esteroidais. Se caso não seja resolvido com esse medicamento, sobe o mestre integral, que será o dor moderada, e utiliza opioides fracos, mas não opioides. Se caso ainda não tenha sido resolvido, sobe mais um degrau, que vai ser dor forte, aí se utiliza opioides fortes, mas não opioides. Fármacos não opioides. Eles agem por outros mecanismos, inibindo a ação da prostaglandina. São indicados para dores leves, moderadas e também para febre. Eles não atuam nos receptores opioides do sistema nervoso central. Alguns exemplos são paracetamol, dipirona, anti-inflamatórios como o ibuprofeno. Vou falar um pouco agora sobre o paracetamol, sobre a sua farmacodinâmica. O paracetamol ele é um inibidor fraco da síntese de prostaglandina de COX-1 e COX-2 em sistemas celulares rompidos, mas, em contraste, concentrações terapêuticas de paracetamol inibem a síntese de prostaglandina em células intactas, in vitro, quando os níveis de substrato ácido araquidônico são baixos. E sobre a sua farmacocinética? A absorção após a administração oral, a absorção do paracetamol no trato gastrointestinal ela é rápida e praticamente total. A administração de paracetamol conjuntamente com alimentos faz com que retarde a absorção do fármaco. A distribuição. O paracetamol atravessa a barreira hematoencefálica e placentária,
É encontrado no leite materno, em concentrações de 10 a 15 ml, após 1 a 2 horas de ingestão de uma dose de 650 mg de paracetamol. Falando agora sobre a dipirona, que também é um não opioide, ou seja, ele inibe a ação da prostaglandina. Vou falar sobre a sua farmacodinâmica. A ação terapêutica da dipirona, ela decorre da inibição de isoformas da COX, reduzindo a síntese de prostaglandinas envolvidas na dor e na febre. Além disso, influencia centros hipotalâmicos relacionados à regulação térmica. Sobre a sua farmacocinética. Apresenta rápida absorção quando administrada por via oral, com biodisponibilidade aproximada de 90%. Os níveis plasmáticos máximos costumam ser atingidos entre 1 e 1,5 por hora. Após a ingestão, seus metabólitos ativos são distribuídos no plasma com diferentes graus de ligação proteica, variando entre 14% e 58%. A meia-vida total pode alcançar até 11 horas, a depender do metabólico. Falando agora sobre os analgésicos opioides. Opioides, que são substâncias que se ligam a receptores específicos no cérebro, chamados de receptores opioides. Essa ligação reduz a percepção de dor, funcionando como analgésicos potentes. Dois exemplos comuns são a morfina e a oxicodona. A farmacodinâmica, no caso da morfina, ela atua se ligando aos receptores imunos do sistema nervoso central. Isso bloqueia as vias que transmitem sinais de dor ao cérebro, como resultado, a pessoa sente menos dor. Além disso, a morfina também pode causar sedação, depressão respiratória, ou seja, diminuição da respiração, e até mesmo alterações no humor. Na farmacocinética, quando a morfina entra no sangue, ela vai para o fígado e passa por um processo chamado de metabolismo de primeira passagem, que reduz sua eficácia. Isso significa que apenas cerca de 40% e 50% da morfina chega no sistema nervoso central. Se for aplicado por injeção subcutânea, a concentração do sangue atinge um pico em cerca de 20 minutos. Se for ingerida por via oral, o pico acontece em aproximadamente 30 minutos. Portanto, vimos que a morfina é uma ferramenta valiosa para o controle da dor, especialmente em casos mais intensos, mas o seu uso exige cuidado devido aos efeitos colaterais e ao potencial de dependência. A oxicodona, ela tem efeitos semelhantes aos da morfina e oferece vários efeitos terapêuticos, como analgésico para alívio da dor, ansiolítico, que reduz a ansiedade, antitussígeno, que reduz a tosse, e sedativo, que promove a sonolência e o relaxamento. Esses efeitos acontecem porque a oxicodona se liga a receptores opioides no sistema nervoso central, que normalmente respondem a substâncias que o próprio corpo produz para lidar com dor e estresse. Na farmacocinética, no caso da oxicodona, os níveis máximos no sangue são atingidos entre 3 a 5 horas após a administração. A meia-vida plasmática, ou seja, o tempo para que metade do medicamento seja eliminado do corpo, é de aproximadamente 4 a 5 horas. Depois de absorvida, a oxicodona se distribui por vários órgãos, como músculo esquelético, fígado, intestino, pulmões, baço e cérebro. Além disso, cerca de 45% do fármaco se liga às proteínas do sangue, o que influencia na forma como ela age e é eliminado. Portanto, a oxicodona é um opioide eficaz no tratamento da dor, especialmente em situações mais graves, mas também exige cuidado devido ao risco de efeitos colaterais como sedação, dependência e depressão respiratória. Agora eu vou falar sobre os fármacos para sedação, que são substâncias utilizadas para acalmar o paciente, reduzir a ansiedade, induzir o sono ou estado de relaxamento. Um sedativo é qualquer medicamento prescrito que retarda a atividade do sistema nervoso central. Os sedativos têm uma ampla gama de uso. Sua potência e duração variam consideravelmente, e um exemplo muito utilizado é o lorazepam. O lorazepam é indicado principalmente para tratar distúrbios de ansiedade e também para alívio rápido de sintomas associados à depressão, como agitação e insônia. Na farmacodinâmica, no caso do lorazepam, ele age como agonista dos receptores benzodiazepínicos, ou seja, ele se liga a esses receptores e potencializa a ação de uma substância natural chamada GABA, que tem efeito inibitório no cérebro. Isso gera efeitos como ansiolítico, sedativo e antipilético. A intensidade desses efeitos depende de quanto o medicamento ocupa os receptores benzodiazepínicos no cérebro. A farmacocinética do lorazepam, ele é bem absorvido quando administrado com biodisponibilidade acima de 90%, atinge o pico no sangue em cerca de 2 horas, se distribui amplamente pelo organismo, se liga a 92% das proteínas do sangue e atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, chegando ao cérebro com rapidez. É metabolizado no fígado, em um metabólito inativo, e é eliminado principalmente pela urina. Sua meia-vida de eliminação é de 12 a 16 horas, ou seja, esse é o tempo que o corpo leva para reduzir a concentração de medicamento pela metade. Então, concluímos que o lorazepam é um sedativo eficaz, bastante usado em ambientes hospitalares ou em tratamentos psiquiátricos, mas o seu uso deve ser controlado devido ao risco de dependência. Agora falando sobre o propofol, que é um fármaco amplamente utilizado para sedação, indução e manutenção de anestesia durante procedimentos cirúrgicos. Ele é conhecido por sua ação rápida e também recuperação rápida, o que torna ideal para procedimentos de curta duração ou que exigem controle preciso de sedação. Na farmacodinâmica do propofol, nós vemos que ele é um anestésico de curta duração, que começa a agir em cerca de 30 segundos após a administração intravenosa. Tem efeito cumulativo baixo, o que significa que ele não se acumula muito no corpo, facilitando uma recuperação rápida ao final do procedimento. Tem também um efeito antiemético, ou seja, reduz as chances de náuseas e vômitos pós-operatórios, o que é uma vantagem em relação aos outros sedativos. Na farmacocinética do propofol, nós vemos que ela só é eficaz por via intravenosa. Se for administrada por outra via, não funciona. Pode causar dor no local da aplicação, que pode ser reduzida com lidocaína ou com o uso de veias de maior calibre. É uma solução oleosa, o que torna suscetível à contaminação bacteriana. Por isso, após abrir o frasco, ela deve ser usada em no máximo 4 a 6 horas. Está disponível em duas concentrações, 1%, que é mais comum, e 2%, que geralmente é usada para infusão contínua. É metabolizado no fígado e eliminado pelos rins.
Sua eliminação também é mais lenta em idosos e recém-nascidos, o que exige ajuste da dose nesses grupos. As doses do Propofol variam conforme a finalidade. As doses mais comuns são para indução de anestesia em adultos saudáveis. A dose é de 2 a 2,5 mg por quilo do peso corporal. Para a manutenção da anestesia, é feita infusão contínua de 100 a 300 microgramas por quilo por minuto. E para sedação simples, como procedimentos curtos ou em UTI, a dose é entre 20% e 50% da dose de indução. Concluímos que o Propofol é um anestésico muito utilizado pela sua eficácia, início rápido e recuperação previsível, porém exige cuidados rigorosos com a administração, principalmente por ser uma substância sensível à contaminação e por ter efeitos diferentes conforme a idade do Os paciente. anti-inflamatórios não esteroidais são medicamentos usados para alívio de dores, febre e inflamação. Apesar de eficazes, podem causar várias consequências no corpo, possuem vários efeitos colaterais, se for um uso excessivo, contínuo, pode causar problemas no estômago, nos rins, aumento da pressão arterial, risco cardiovascular. E é preciso, realmente, ter um uso adequado desse medicamento. Não utilizar constantemente, contínuo. E, se possível, preferencialmente com orientação médica. Como é que eles funcionam? Eles inibem enzimas chamadas COX-1 e COX-2, que participam da produção de prostaglandinas. Isso que são substâncias que causam dor, febre e inflamação. É importante destacar algumas considerações fundamentais no uso de fármacos para analgesia e sedação. Essas práticas não só garantem a eficácia do tratamento, mas a segurança do paciente. É importante a avaliação contínua da dor durante o uso do analgésico. É essencial avaliar constantemente a dor do paciente. Uma ferramenta muito utilizada é a escala EVA, que é a escala visual analógica, que vai de 0 a 10, onde 0 é sem dor e 10 muita dor. Essa avaliação ajuda a ajustar a dose do analgésico e a monitorar a resposta do paciente ao tratamento. O monitoramento de sinais vitais durante a sedação. Durante o uso de sedativos, é fundamental monitorar a frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Isso porque muitos sedativos, especialmente os opioides e propofol, podem causar depressão respiratória, queda de pressão e bradicardia. E o monitoramento contínuo garante uma resposta rápida a qualquer complicação que houver. Ajuste da dose conforme a idade, peso e função hepática renal. A dose dos medicamentos não é igual para todos os pacientes, então é necessário considerar idade, porque idosos e crianças metabolizam os medicamentos de forma diferente, peso corporal, usado para calcular as doses seguras, e função hepática e renal, porque o fígado e os rins são os principais responsáveis pela metabolização e excreção dos fármacos. Cuidado com interações medicamentosas e efeitos adversos. É sempre importante verificar se o paciente está usando outros medicamentos, pois pode haver interações perigosas, como potencialização da sedação, aumento de risco de depressão respiratória, alterações no metabolismo do fármaco, e além disso também é necessário estar atento aos efeitos adversos dos analgésicos e sedativos, como náuseas, queda de pressão, sonolência excessiva, confusão mental e dependência, especialmente no caso dos opioides e benzodiazepínicos. Essas considerações são fundamentais para que o uso desses fármacos sejam eficazes e seguros, respeitando a necessidade individual de cada paciente. Tanto a analgesia quanto a sedação, ela precisa ser utilizada de forma correta, e não são todos os pacientes que irão utilizar de ambos durante a sua estadia na unidade de terapia intensiva. Então, a utilização que é mais recomendada são para os pacientes críticos, que apresentam dores crônicas, pacientes que precisam realizar algum procedimento que é muito invasivo, a utilização de ventiladores mecânicos, endoscopias. Então, assim, são procedimentos muito invasivos e podem causar muito incômodo. Então, são essas situações que podem ser utilizadas. Dor crônica e dor aguda são muito diferentes. Então, precisa entender primeiro qual é a dor que aquele paciente está sentindo, se ela já faz muito tempo, se ela é realmente local, se é derivada de algum procedimento, ou se foi ocasionada pela posição que o paciente está durante o período que ele está acamado. Então, a gente precisa entender primeiro qual a necessidade daquele paciente para poder ser utilizado tanto os analgésicos quanto os medicamentos de sedação. Ela também é muito utilizada nos cuidados paliativos. Então, a gente precisa entender o paciente como um todo, tanto o seu histórico, qual o prognóstico daquele paciente, para poder ser utilizado tanto dos analgésicos quanto a sedação. Para concluirmos, a gente deve enfatizar sempre a importância do manejo adequado da dor e da sedação. Então, entender os antecedentes e o prognóstico daquele paciente para poder ser utilizado dos analgésicos e dos medicamentos da sedação. Entender qual é o tipo da dor, entender se ela já veio antes da internação daquele paciente, se ela foi ocasionada durante a estadia dele, se foi por conta de algum procedimento, se ela é local. Então, sempre procurar entender da dor, se ela é irradiada e quanto tempo aquele paciente está com ela. Entender também a necessidade da sedação e o quanto será utilizado de sedativos. Então, se vai usar uma dosagem mínima, se vai usar moderada ou alta, sempre podendo evitar o quanto antes a alta para podermos evitar problemas futuros para aquele paciente. Enfatizar sempre o papel da equipe multiprofissional. Entender qual a importância do manejo e monitoramento tanto dos fármacos quanto dos aparelhos utilizados. Então, existe uma necessidade de fazer uma endoscopia, existe a necessidade do ventilador mecânico, entender sempre a necessidade tanto dos equipamentos e procedimentos para não causar nenhum desconforto na vida daquele paciente. Entender também que a gente precisa aumentar a qualidade de vida dele. Se ele entrou na unidade de terapia intensiva, o propósito principal é aumentar a qualidade de vida dele para que ele saia daquele local e vá tanto para um quarto ou seja já dispensado para casa. Então a gente precisa dessa equipe multiprofissional trabalhando em conjunto, buscando meios e tratamentos para aumentar a qualidade de vida dele, para que ele se retire daquele local. E destacar sempre o risco do uso inadequado e da necessidade dos protocolos seguros. Então a gente precisa entender, realmente precisa daquilo? Se não,
procurar outra intervenção, procurar outro medicamento, entender sempre o que o paciente está nos relatando e também quais são os procedimentos que a gente pode propor para ele.